gente? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o processo da empatia, né? Primeiro que eu acho que é o processo do próprio acolhimento, né? Empatia está relacionado sempre com a água e com o ar. Então, empatia é sempre água e ar. Terra e fogo não tem empatia, tá bom? Porque esse é um princípio dos elementos. Para quem está no curso de astrologia sabe que eu falo muito sobre isso, né? E para quem fez o curso de interpretação de mapa astral também sabe que eu falei sobre isso. E isso é bem legal, porque isso só com essa informação de 42 segundos você já consegue identificar se vocês estão trabalhando o elemento água e o elemento ar de vocês. Isso é ótimo. Primeira coisa, para eu ser acolhedor do outro, eu tenho que ser primeiro acolhedor de mim mesmo, né? Eu tenho que ter sensibilidade de identificar as minhas necessidades. Qual que é a grande questão do mundo hoje? As pessoas não sabem se cuidar, não sabem se acolher. Então elas sempre buscam alguém para que elas possam se apoiar, né? E isso é muito desafiador, gente, porque imagina, você tem que conseguir nutrir, né, a sua própria comida, digerir, processar para você fazer esse processo de nutrição. Imagina você fazer esse processo com outra pessoa. E aí a gente vai entender os grandes seres que conseguiam fazer isso. Por quê? Porque eles tinham principalmente os seus chakras plexo solar, cardíaco muito bem desenvolvido. Então eu consigo, além de nutrir a mim mesmo, nutrir as outras pessoas. Consigo fazer isso. Só que a gente nunca deve ficar esperando alguém fazer isso por nós. Quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente tem um dever. Isso é um dever. Marcelo, mas eu não caí numa família disso. Tem uma questão kármica, né? Que eu já até coloquei isso no YouTube, já até falei sobre isso no YouTube. Tem uma questão kármica. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a nos acolher, né? Fazer esse processo de acolhimento. Porque também, às vezes, a sua mãe e seu pai também não tiveram isso. Eu gosto muito de olhar desde a minha bisavó. E é bem interessante como eu fico, às vezes, observando. Falo, gente, né? Quando eu era criança, e às vezes eu tenho os vídeos, eu observo. Mas sem olho de julgador. Eu falo, nossa, gente, como a minha família era fria. Por quê? Porque eles também não faziam isso com eles mesmos, né? Como eles eram frios, né? Frio muito mais na energia de terra. E aí, como eu fiz já a árvore genealógica com os mapas astrais até os meus avós, isso dá pra perceber bem, muito bem. E tudo bem, tudo bem. Então a gente começa o quê? A liberação do karma começa a ser feito quando a gente faz esse trabalho com a gente mesmo. E o que acontece? Eu preciso primeiro identificar quais são as minhas necessidades reais. Aí é que começa também a entrar outra questão. Existem necessidades, eu gosto muito da Eva Pierracos, do Pathwork, e ela fala, existem necessidades não reais e existem necessidades reais. Existem necessidades que são irreais. Vou dar um exemplo. Às vezes você era criança, e a criança, gente, ainda não está no seu processo de individualização. Então, ela está indo que é difícil até eu falar. Ela não consegue se sentir um ser único, um ser separado. Então, o que acontece? Vamos imaginar que todos os amiguinhos da escola têm um tênis. Eu lembro, nossa, agora me veio o Nike Shox. Nossa, desenterrei esse, hein? Gente, eu tô muito câncer. Nossa, olha, desenterrando coisa. Quem é muito canceriano aí sabe, hein? Vocês são guardiões das águas, hein? Então, memórias vocês têm. Nike Shox. Eu lembro até hoje, gente, que todo mundo tinha Nike Shox. Eu estudava numa escola de classe média alta, mas eu tinha bolsa. Sempre estudei escola de classe média alta, mas eu sempre tinha bolsa. Eu acho bem interessante isso, porque meu pai, ele era muito mão fechada, gente. Todo lugar que a gente ia, ele falava, não, chorava. E é bem interessante que depois eu fui perceber que eu falei, cara, eu faço também a mesma coisa. Aí eu fui cortando esse laço, sabe? Essas migalhas. Porque é uma migalha do caramba, né? Eita migalha. Mas eu sempre tinha bolsa. E aí, as escolas que eu ia tinham condições. E meu pai não me dava coisas assim, tipo materiais. Não me dava. Meu pai me dava, tipo, necessidade básica.
né? E é isso que eu tô falando. Então, quando é uma criança, ela ainda não tem esse processo de individualização, para ela se sentir segura, como ela não sabe ainda quais são as suas reais necessidades, que são necessidades da tua alma, né? Que é diferente da alma de cada um de vocês, porque cada um de vocês está relacionado com um raio, gente. Cada um de vocês é diferente. Por isso que se a gente não tivesse autoconhecimento esotérico, não exotérico, mas o de fato de dentro, vocês ficam se perdendo. E é bem interessante, ontem eu assisti um desenho com as crianças aqui, e esse desenho falava exatamente sobre isso, que era uma deusa, que ela era um leão com asa, né? Na verdade era uma esfinge, assim, e ele falava assim pra ela: Meu, você tá se vendendo pra você vender hambúrguer, você não é isso. Qual é? Olha o seu lema ali. O lema dela era. Qual que é o lema dela? O lema dela era assim: A vida é uma aventura, você tem que ser um desbravador. E aí, na hora que ela leu o seu próprio lema, ela se conectou com a própria essência, e aí ela virou o quê? Aquilo que ela sempre foi, aquilo que ela é. Entendem? Quando vocês assumirem quem vocês são. E é bem interessante, porque depois o menininho também assume que ele tem um lado de magia. Cada um começa a se assumir, que está relacionado com o próprio mapa astral, está relacionado com os raios, está relacionado com várias questões. A gente não muda raio, tá, gente? A gente não muda. Vocês acham que mas não muda, não, tá? E aí você então fica com esse pedido de querer um Nike Shox. E aí, às vezes, sua família não vai te dar um Nike Shox, só que você fica guardando aquilo que para você era uma necessidade muito importante. Porque, primeiro, você não tinha consciência. Segundo, você ia pelo todo, né? Você ia pela massa. E terceiro, você queria se sentir incluído. Só que você ia pela inclusão do externo, que é uma nhaca, né, gente? Porque pela inclusão do externo você vai cair uma hora. Você não fazia o processo de inclusão do externo. Principalmente porque, muito provavelmente, se você cai se você tem esse tipo de comportamento, é porque você também cai numa família que também não tem esse processo de inclusão interna, né? Então, geralmente são pais que vão muito pelo externo também. E aí, você carrega isso, às vezes você nem sabe, essa dorzinha, né? Que era uma necessidade não real, uma necessidade real, não. Então, o que que são necessidades reais? Necessidades reais são necessidades da alma. Aí começa a grande questão, porque como eu vou ter empatia com outros, se eu não tenho empatia nem com a minha alma, eita nossa, como é que eu quero fazer o processo de religare, que o religare é entre alma e espírito, então a gente tem 3 processos de religare, tá? São 3 fases, 2 fases na verdade. Primeiro eu preciso religar meu corpo à minha alma, eu preciso ver o que é minha alma, mas a minha alma é minha alma. Depois eu tenho que ligar minha alma ao espírito, né? E eu sempre falo, corpo para o espírito não chega, você só vai chegar pela alma. E é bem interessante, a gente pode olhar de novo isso no sistema solar. E Jesus falava exatamente, o que era Jesus? Jesus era a mãe, ele era a alma. Você só chega no Pai se você passar por mim. Eu só chego no Sol se eu passar pela Lua, da Terra para o Sol. Isso é tão simples a gente entender. Tão simples, né? Então, as necessidades reais são necessidades da minha alma. Então, se eu, que está relacionado com os raios, está relacionado com o mapa astral, está relacionado com várias questões. Então, isso é muito importante. Quando vocês começarem a assumirem e acolherem a necessidade da alma de vocês, e onde fica a alma no mapa astral? Onde é que está a alma? Quando a gente vê o mapa astral normal, né? Mandala normal. Tá lá na base do zodíaco. O câncer, o signo de câncer, é o signo que sustenta o zodíaco todo. Todo. A lua e câncer sustentam o zodíaco todo. Porque são as raízes. Sustenta. Eu acho que a gente ainda não entendeu sobre o signo de câncer. É por isso que, assim, eu não julgo, né? Acho que cada um tem um papel, mas infelizmente hoje a astrologia que é colocada aí, ela faz com que as pessoas tenham um entendimento muito raso do que é a própria astrologia, do que é o entendimento de si mesmo, né? Acho legal, acho bacana, tudo bem. Pode ter até, sei lá, uma porta de entrada, mas o mais importante é vocês se aprofundarem no tema. E eu sempre dou oportunidade para quem quiser aprofundar, tem lá no YouTube, mas também principalmente curso de astrologia. O curso de astrologia do Astrologia Integrativa, que é online, é o curso mais profundo que vocês vão enxergar e ter, porque ele é muito diferente, né? Então,
eu trago essa questão para vocês compreenderem, né? Se vocês querem realmente se sentirem independentes, é só eu tendo o acolhimento da minha necessidade, da minha alma. Porque é isso que vai fazer com que eu chegue no sol. Chegando no sol, eu fico um ser independente. Isso é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tava na rua, só pra vocês entenderem que adulto faz isso também, tá, gente? Vocês acham que é só criança? Não, adulto. Por quê? Porque ainda não conectou com a alma delas. Agora tá a moda das máscaras, né? Agora é a moda das máscaras. Assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria só entender depois o que essas pessoas vão fazer com tanta máscara. Porque a gente já tá num período, né, já bem adiantadinho que assim, a gente não pode descartar nada, né? Tudo que a gente tira da terra, a gente tem que devolver. E o que a gente tá devolvendo pra terra? Lixo, poluição, né? Então, isso é uma coisa bem importante. O processo de reciclagem, o processo de transformação é escorpião. Se eu vejo uma pessoa que não sabe reciclar, não sabe se transformar, ela não tem nada de escorpião dentro dela. Tá? Ela até tem, mas nas oitavas muito inferiores. E o que que acontece? Eu tava andando na rua e virou moda, né? Parece que virou uma moda. Assim, o processo de alienação e falta de individualidade no mundo hoje é algo alarmante. Eu fico pensando, se tivesse Krishnamurti olhando essa situação, né, muito provavelmente ele faria um discurso muito desconstrutivo e muito direto, muito ruptivo, muito abrupto. E aí tava lá, e qual que você acha que eu uso? Ah, não sei o que, a gente pode usar isso, não sei o que. E eu assim, eu olhei, né, não no sentido de julgar, mas no sentido de analisar. Que eu falei, gente, será que as pessoas não estão conseguindo entender e pensar além disso? Né? Eu, pelo menos quando passar essa situação, eu vou, o que, me manter a pessoa que eu sempre fui. No sentido de entender o que que é isso. Então eu trago essa situação para vocês, né? Não vão pela onda. É a mesma coisa, né? Isso que eu falo, essa coisa de máscara virou a mesma coisa do iPhone. Ai, saiu o iPhone 11, todo mundo tem que comprar. Ai, saiu a máscara da Louis Vuitton, todo mundo tem que comprar. E aí a gente começa a entender por que o planeta chegou onde está chegando. E aí o mais impressionante de tudo isso é que não tem ninguém que está desenvolvendo a parte espiritual. O espírito da grande maioria das pessoas, a gente vai dorme, assim, ó, dorme, ó. Tá lá em stand-by, sei lá, dorme, né? Por isso que o que que acontece? Ai, meu Deus, eu tenho medo de sair, tenho que sair com máscara, tenho que sair com luva, tenho que sair com paramentado. Por quê? Porque se vive muito de externo e quer morrer, e tem medo de morrer ainda. Quando você começa a viver mais as questões internas, você sai muito confiante, né? E eu ando com a minha filha na rua sem máscara, sem nada. Claro que quando eu entro em um estabelecimento, uma questão de que às vezes eu tenho que entrar no estabelecimento para comprar alguma coisa assim, eu coloco a máscara, porque senão eu não entro, né? Então eu também não sou tão anarquista assim. E eu tenho um bom senso, mas pra mim, mas eu entro, gente, eu tiro assim, né? Eu deixo meu nariz pra fora. Eu falo, não, não vou ficar, né, me matando aqui com essa máscara. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Né? O tempo que a gente está vivendo hoje é uma oportunidade muito boa de vocês verem o quanto vocês estão conectados ou não, quando vocês têm empatia ou não com vocês mesmos. E quando a gente não tem empatia com a gente mesmo, o que que vai fazer? Qual que é o plano? Você tem que casar, você tem que fazer faculdade, você tem que ter uma casa própria, você tem que ter uma previdência social, seguro de vida. Vocês percebem como vocês vivem só do externo? Vocês vivem só do externo? Por quê? Para vocês ficarem seguros. Porque todo mundo faz isso. E se todo mundo faz isso, eu também vou me sentir segura. Ai, meu Deus do céu. E aí, para finalizar, eu gosto muito de um filme. Esse filme é muito legal também. Tem muitos simbolismos. Show de Truman. Show de Truman, eu gosto muito disso, né? Show de Truman é a humanidade, cara. Show de Truman é o Jim Carrey, né? Que não sei o nome do personagem. E ele tá dentro de o quê? De um útero. Ele tá dentro da Matrix. Ele tá dentro, é a mesma coisa do Matrix também, é a mesma coisa, mesma coisa. E ele só consegue sair do útero, ele só consegue sair desses processos lunáticos, lunares, onde todo mundo é igual a todo mundo, onde todo mundo vive de uma maneira alienada, quando ele o que? Desperta a sua busca por ele mesmo, aí ele consegue abrir a porta, que é um processo de renascimento, um processo também do próprio processo de gestação, processo de gestação não, processo de dar à luz,
quando ele realmente quer andar com as próprias pernas, né? Quando ele quer viver a própria vida, quando ele quer ser a vida, né? Quando ele vive a vida. E isso é muito legal, porque realmente fala de um processo de individualização. Então, ele é um indivíduo. Então, o indivíduo é aquele que não vai pela massa. Essa é a frase mais simples do que eu posso trazer, de resumir, de sintetizar. O indivíduo não vai pela massa. O indivíduo que vai pela massa, ele é muito fácil de ser manipulado. É só a gente ver a humanidade. A humanidade toda é manipulada. A humanidade toda. Você vê pontos, algumas pessoas, mas a grande maioria. Se os governos falarem assim, comecem a engatinhar no chão, porque aumenta a imunidade, as pessoas vão fazer. Em nenhum momento as pessoas vão parar, se questionar e falar, peraí, isso que eu tô fazendo é ridículo, isso que eu tô fazendo aqui é vergonhoso. E eu vou falar, pode até machucar, mas gente, desculpa, você que fica tirando selfie no Instagram, no Facebook, com várias máscaras, desculpa, depois você vai se sentir envergonhado do que você tá fazendo. Por isso que a gente tem que saber o quê? Que os meus atos têm que ser bonitos, heróicos, atos corajosos, pra não me envergonhar da minha vida que eu tive, né? Porque uma coisa que eu gosto muito do Sadhguru, gosto muito do Sadhguru. Sadhguru, ele é realmente um mestre, né? Ele fala exatamente isso, né? Você põe a cabeça no travesseiro e você tem que ver se você realmente viveu a vida, se a sua vida valeu a pena de ser vivida naquele dia. Se não, cara, o que você tá fazendo? E é bom, às vezes, a gente ter um chacoalhão, né? É bom a gente ter um chacoalhão na vida. Chacoalhão faz a gente acordar. Choque. Já tomaram choque? Eu já tomei choque. Faz a gente dar uma acordada. É Urano. E eu sou muito energia de Urano. Apesar de eu trazer a minha energia um pouco de câncer. Mas eu não posso fingir, não. Eu trago uma energia de Urano para dar um choque, dar uma despertada nas pessoas. Para ver se as pessoas, né, começam a também entrar no seu processo de individualização, como do show de Truman. O show de Truman é exatamente isso que a gente vê. Ai, meu Deus do céu, eu não vou ter minha casa própria, meu financiamento. Ai, porque eu vou entrar na universidade. Aí você entra na universidade, não tem nada a ver com a tua alma. Você não religa nada, mas faz só pra o quê? Pra você... Sabe, eu passei por isso. Eu passei por isso. Há uns 6, 8 anos atrás. Quando eu terminei minha faculdade, eu tinha um vazio dentro de mim. Quer dizer, na própria faculdade eu tinha um vazio. Só que meu pai falava, Marcela, você precisa de diploma, Marcela. Você precisa de um diploma para trabalhar. E eu, naquela época eu não tinha força. Naquela época eu não tinha força, que o processo de individualização é sempre Áries. Sempre ariano. Não tinha coragem, não tinha força. E eu continuei aquilo. Sério, gente, foi um processo muito autodestrutivo comigo mesma. Eu não tinha força. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, ai meu Deus do céu. Não conseguia emprego, não conseguia nada. E falava, não é isso, cara, não é isso, não é isso. Eu também não sabia o que era. Aí quem viu a aula do filme, do desenho do Frozen 2, eu falo exatamente isso. Aí eu já falo exatamente isso. Eu não sei o que é, mas eu sei que isso não é. E aí eu fui nessa busca. E eu fiquei sem fazer nada. Nada. Sabe o que eu fazer? Nada. Eu fiquei um ano sem fazer nada. Nada. Só estudava, não entendia. Via coisas, não entendia. E todo mundo me cobrava. Quando é que você vai começar a trabalhar? Quando você vai começar a crescer? Quando você vai fazer as coisas? Mas eu falava, não é isso, eu também não sei o que é. Por quê? E eu não tinha ninguém para me, de alguma forma, me aconselhar, um conselho mesmo de verdade, de uma autoridade que vive a própria vida. Por quê? Meu pai vivia a própria vida? Não. Minha madrasta? Não. As pessoas? Não, ninguém vivia a própria vida. As pessoas viviam para Matrix, para se encaixar, para se sentirem incluídas, para se sentirem amadas. Ai, meu Deus, porque eu sou amada na Matrix. Que coisa falsa, gente. Que falsidade isso. Aí, por que você viu? Esses dias eu vi uma moça falou assim: ai, porque. E você não tem medo de andar sem máscara? E as pessoas, eu falei: não. E sério, ninguém nunca falou nada, nem policial. Eu falei que se um dia o policial me parar, mas ele não passa, por quê? Porque eu tô tão segura em mim mesma, tão segura em mim mesma, que as pessoas não falam. As pessoas não falam. Mesmo eu dentro de loja, sem a máscara, usando totalmente, não falam. Porque esse é o processo de autoridade. Tipo, eu tô segura aqui.
Se você vai em algum lugar, você pode ter certeza, e você tá meio inseguro, você pode ter certeza que você é o pego. Ah, mas é mesmo. Nossa, mas como é? Como é? E eu não, tô segura aqui. As pessoas ficam estranhas. Então, tipo, eu sou uma estranha, né? Só que eu não sou uma estranha. Porque eu fico vendo as pessoas, eu falo, gente, como vocês estão presos. E é por isso que os governos fazem o que eles quiserem fazer com as pessoas. Eu sempre falo, eu não vejo esses governos como uma autoridade. Autoridade para mim é Saturno, é Capricórnio e é o signo mais espiritual do zodíaco. Então, se as pessoas consideram essas pessoas como autoridade, beleza. Uma autoridade, Saturno, Capricórnio, para vocês entenderem, é uma pessoa que sabe ter controle de si mesmo, autodomínio de si mesmo, dos seus sentimentos, das suas almas, suas águas internas. E aí eu falo para vocês, vocês acham que é? Vocês acham que é? Não é, né? Então, a gente só vai chegar. E é bem interessante, essa coisa do show de Truman da Matrix é a caverna de Platão. Então, a gente só vai chegar na luz, né, quando eu tiver luz para caminhar. Então, eu sempre deixo isso para vocês, né, para que cada um de vocês possa enxergar e na possibilidade que vocês querem enxergar. Marcela, eu tenho muito medo. Me deu medo. Nossa, você fala essas coisas, me dá medo. Então, se tá medo, lembra, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, você tem medo dentro de você, não amor, não a força da vida. E quando vocês começarem a ter força da vida, vocês vão falar de uma maneira firme, de uma maneira muito firme. Não, não é isso. Porque isso não me nutre, isso não nutre a minha alma. Eu sei o que nutre a minha alma. Vocês sabem falar isso, né? E eu acho isso muito legal, porque vocês vão ter, aí vocês vão começar a ter o real amor. Eu vou falar pra vocês vão começar a ter o real amor. Ai, que medo, meu Deus do céu. Não sei nem o que é o falso amor. Falso amor a gente não penetra em nada. Oxi. Quantas vezes eu, por estar incluída, tá bom, vai, vou fazer o segurinho de vida. E eu lá dentro tinha uma coisa que falava, meu, não, tá doida? Não é isso. Hoje não, hoje eu falo, não, esses são só. Eu sempre falo assim, tá? Como é que vocês podem falar, tá? Sempre de uma maneira gentil. Eu tive que aprender, tá? Porque antes eu era muito, realmente, a minha fala era muito cortante. Hoje eu falo assim, não, gratidão, né? E às vezes só um não, gratidão. Quando às vezes tem um pouco de insistência, eu sempre falo para a pessoa, olha, esses valores são os seus valores, né? Que bom que você tem seus valores, mas para mim serve outra coisa, para mim é outra coisa. Entende? Então, de maneira gentil, sem criar conflito. Antigamente, como eu falava, eu era assim, vai, eu xingava, mandava a pessoa para aquele lugar, e eu falava assim, né? E aí era tipo ladeira abaixo, porque isso tinha mais karma, tinha mais trabalho. Então, hoje eu sempre falo isso. E é bem interessante, as pessoas hoje, até hoje, falam, eu não entendo por que você faz esse tipo de coisa. Eu não compreendo por que você faz isso. As pessoas falam até hoje pra mim. Eu não entendo por que você faz tudo isso, Marcelo. E fala, se você tivesse conectado com a tua alma, você entender. Mas como você não tá, você não vai entender mesmo. Mas tudo bem, né? E eu trago isso pra vocês, né? Pra que vocês possam abrir a porta e sair do show de Truman. Porque isso aqui é um show, né, gente? É show do Odo Borogodó, né? Então, para que vocês possam abrir a porta e viver a verdadeira vida que está dentro de cada um de vocês. Mas para isso eu preciso de coragem para despertar. Para isso eu preciso vocês realmente quererem despertar, né? Mas é isso que eu falo, não precisam ir com raiva, cortar as pessoas, xingar. Tem muita gente, e eu também já passei por isso, um dia de tanto engolir sapo, eu tive uma catarse de raiva muito forte. Ninguém entendeu que eu estava tendo aquilo. Porque é isso, né? A gente vai aceitando, a gente vai para se sentir incluído. Mas lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro eu sabia que não era isso. E aí o que acontece? Eu tive uma catarse muito forte, onde eu realmente parecia um. Mas foi também um processo de renascimento. Falei, agora, nunca mais eu vou comer esse tipo de coisa. Nunca mais. Porque isso não sou eu. E lembra, pra gente terminar, lembra que Buda falava, né? Vocês não fazem parte deste mundo. Aí entra a questão da roda de Santara. Vocês entendem por que renascimento e morte? Eu fico sempre no mesmo lugar? Pensa, é show de Truman, gente. Pensa, tem uma, tem um exemplo do Giordano Bruno, eu vou tentar achar, colocar aqui. A gente sempre fica dentro de um útero, sempre de um círculo, a gente não sai daquilo, a gente não sai daquilo. Quem fez aula de Urano,
também módulo 2, curso de astrologia. A gente não sai daquilo, cara. Quem vai te libertar é Urano. Fiquem perto dos ascendentes em aquário. Você que é ascendente em aquário, por favor, acione seu ascendente. Sempre falo isso. Quem é ascendente em aquário, e não é nem eu que falo isso. Teve uma vez que eu li um texto que o cara falava a mesma coisa. Eu falei, olha, então, se ela tá falando a mesma coisa, então tem uma conexão aí. Porque eu moro em um lugar, nunca vi esse negócio. Eles falam, os ascendentes em aquário são o que abrem um caminho para a era de aquário. Porque eles têm que manifestar isso no ascendente. Os meios do céu também. Também considero que o meio do céu em aquário também faça isso. Então, bora lá, né? Bora lá abrir a portinha? O que a gente vai enxergar depois da portinha? Luz. Apenas luz. O mundo é feito de luz, gente. O externo, ele é muito interessante. O externo, ele não existe. Não existe. Ele não existe. É muito legal. É muito legal tudo isso. Aos poucos eu vou compartilhando aqui. Mas é muito legal. Bem legal mesmo.